desta noite. O tema que foi proposto para ser abordado é exatamente a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar um pouco sobre essa magnífica obra. A título de curiosidade, no livro Obras Póstumas, temos a informação de que Kardec, depois que publicou os livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a perseguição estava muito intensa em Paris. E quando ele foi escrever a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, foi intuído pela espiritualidade para que ele se afastasse de Paris para tratamento de saúde. E ele se dirigiu para uma cidadezinha do interior, muito calma, muito tranquila, chamada Saint-Edresse, para que ele pudesse... Ele viveu nessa cidade durante o tempo exato que ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele codificou o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é ele é de uma intensidade de conhecimento tão grande, ele é tão importante. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec traz informações grandiosas. E no final da introdução, ele fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. São 21 itens sobre esse resumo da doutrina, nós vamos falar apenas 5 na noite de hoje. Mas só para ilustração também, trazemos algumas informações. Sócrates nasceu em 570 a.C. e morreu, ou desencarnou, em 399 a.C., ou seja, aproximadamente com 70 anos de idade. Platão nasceu em 528 anos antes de Cristo e morreu 347 a.C. Então, aqui nós estamos falando de 2 filósofos gregos, né, e Sócrates, segundo informação de Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates foi o precursor do cristianismo e do espiritismo. E ele nasceu exatamente há 500 anos antes de Cristo e trouxe uma filosofia profundamente integrada que realmente trouxe os primeiros ensinamentos a respeito do cristianismo e a respeito da doutrina dos espíritos. E falando do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos analisar a beleza que é o Evangelho. Allan Kardec foi de uma felicidade e a influência dos espíritos benfeitores foi tão intensa que ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo no prefácio, é um prefácio do Espírito de Verdade. É uma mensagem belíssima que fala a respeito da espiritualidade que, como um exército, veio trazer as informações, veio trazer o cristianismo redivivo. Então, a mensagem é uma mensagem curta, mas tem um conhecimento profundo. Depois, Allan Kardec faz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e traz ensinamentos preciosos, dizendo que sobre as várias escolas religiosas existia divergência em alguns pontos a respeito do Cristo, a respeito da história do Cristo, notadamente na parte científica, na parte filosófica. Mas de todas as escolas religiosas, a parte moral não havia nenhuma divergência. Todos concordavam com a parte moral. E Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente a parte moral do cristianismo redivivo, e ele estrutura o Evangelho de uma forma tão inteligente, porque ele não segue a cronologia dos versículos dos apóstolos. Ele usa uma sequência didática que traz para nós um conjunto de ensinamentos que vai numa lógica, ensinando-nos realmente como foi a moral do Cristo. E ele começando a dizer que a respeito das 3 revelações, que é o primeiro capítulo, que ele fala de Moisés, fala do Cristo e fala do Espiritismo. Depois ele traz os ensinamentos sobre há muitas moradas, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O capítulo 4 fala de
quem não nascer de novo não verá o reino dos céus, sobre a reencarnação. Depois o capítulo 5 fala bem-aventurados os aflitos, o capítulo 6 fala Cristo fala do Consolador prometido, e depois vem as bem-aventuranças e traz ensinamentos valiosos, chegando ao ápice no capítulo 28º, quando ele traz uma coletânea de preces. E vale a pena ler essa coletânea de preces, pois tem preces belíssimas. E o interessante é que muitas vezes a gente fala, não, mas ler prece não é interessante. Ocorre que as informações que traz nos modelos de prece por Allan Kardec nos sensibiliza e faz com que os nossos sentimentos se elevem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo realmente é uma obra-prima que a espiritualidade isolou Allan Kardec dos burburinhos de Paris para que pudesse tê-lo à mão para escrever essa belíssima obra. Mas vamos ao tema que nos cabe. Nós vamos falar exatamente sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vale lembrar que Platão foi um discípulo de Sócrates. E todos os ensinamentos que Sócrates trouxe, toda a sua filosofia, o que é interessante é que ele também, como Jesus Cristo, não escreveu nenhuma linha. Tudo o que está escrito a respeito da filosofia de Sócrates e Platão foi escrito por Platão, que era o seu discípulo. E Allan Kardec faz um belíssimo resumo, fazendo um link, fazendo um paralelo entre o que disse Sócrates há alguns séculos antes de Jesus e o que traz a espiritualidade maior, o que traz a doutrina dos espíritos na atualidade. E ele começa dizendo no item 1 o seguinte: Sócrates dizia, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos princípios primordiais, às ideias do belo e do bom, quando estava no mundo espiritual, sem as primeiras experiências como espírito encarnado. Separando-se deles, encarnado e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. O que Sócrates quis dizer com isso? Que quando ele estava no mundo espiritual, ele estava com as ideias, vivendo o bem e o belo, porque ainda eram espíritos bons. E quando foi encarnado, ele sentia aquela saudade de retornar ao local que ele se encontrava antes, vivendo unido a esses tipos primordiais, às ideias do bem e do belo. Então, sentia essa saudade de voltar ao mundo que ele vivia. E olha o que diz Kardec a respeito desse item. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente e um princípio material. É porque muitas vezes existem certas crenças religiosas que acreditam que o espírito é criado no instante do nascimento. E a doutrina dos espíritos nos ensina diferentemente, nós vamos ver como. Mas aqui Sócrates mostra de forma clara que existe uma independência entre o ser inteligente, que somos nós, espíritos imortais, e o corpo material, que é perecível. E além disso, a doutrina da pré-existência da alma, que é exatamente a alma existia antes do nascimento. E o que existe é que ela simplesmente se liga ao corpo no determinado momento para que possa realmente agir e atuar no mundo material. Da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a sua morte. Então, o espírito já existia, ele foi criado por Deus, isso está no livro dos Espíritos, nós fomos todos criados simples e ignorantes, e vamos vivenciar experiências reencarnatórias para adquirirmos virtudes e conhecimento até chegarmos à perfeição. E isso Sócrates já dizia 400 anos antes de Cristo. No item 2, Sócrates traz o seguinte ensinamento: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisa que estão,
por sua natureza, sujeitas às mudanças. Ou seja, é o que acontece conosco, né? Nós, quando estamos no mundo espiritual, temos uma visão mais ampla a respeito da vida, a respeito do bom e do belo. Mas quando nós nos encarnamos, nós ficamos tão envolvidos com as coisas materiais que muitas vezes esquecemos o que viemos fazer na presente encarnação. E Sócrates já dizia isso naquela época, e dizia mais: ao passo que, quando contempla a sua própria essência, que somos nós, espíritos imortais, esquecendo um pouco a matéria, mesmo estando encarnados, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Sócrates já dizia que nós, quando estamos encarnados e nos preocupamos apenas com as coisas materiais, esquecendo que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, Sócrates já trazia esse ensinamento que está embasado e reforçado na doutrina dos espíritos. Olha o que Kardec nos ensina. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material, para se apreciar com justeza, tem que se ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está na posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Então, aqui Kardec traz realmente que nós precisamos, né, assim como Sócrates dizia naquela época, nós precisamos olhar a nossa vida do ponto de vista do espírito e não do ponto de vista material. Porque quando nós olhamos a nossa vida do ponto de vista material apenas, nós restringimos a nossa visão e pensamos, olhando as vicissitudes do mundo, olhando os problemas enfrentados durante toda a história do nosso planeta Terra, que já foi um planeta primitivo, planeta de provas e expiações, em transformação para planeta de regeneração. E essas vicissitudes momentâneas que passamos no mundo material, se nós olharmos apenas sobre a ótica da matéria, o sofrimento realmente é intenso. E está lá no capítulo 2º, item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, porque para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. É isso que nós precisamos entender, que nós somos espíritos imortais, em experiência momentânea na carne, para aprendermos a viver de forma harmônica, para aprendermos a desenvolver as virtudes da nossa alma, para aprendermos a adquirir conhecimento, para chegarmos um dia à sabedoria. Só a título de ilustração também, Allan Kardec, quando estava trabalhando na codificação da doutrina dos espíritos, e ele se sentia perseguido, se sentia com problemas. Kardec sempre teve uma vida muito difícil financeiramente, sempre teve uma vida difícil pelas perseguições. Quando a vida se tornava insuportável, ele dizia que ele se elevava à posição de espírito e os problemas e as vicissitudes da terra passavam por ele como as águas de um rio, e logo tudo se passava. É aquilo que nós precisamos imaginar, que nós precisamos entender, que tudo na nossa vida tem um tempo curto de duração, tudo é passageiro, tudo realmente não é definitivo. O que é definitivo na nossa vida é o conhecimento que nós adquirimos e o sentimento que nós adquirimos, porque isso faz parte do nosso espírito imortal e nós levaremos como nosso patrimônio espiritual por toda a eternidade. Não nos preocupemos com as vicissitudes da vida. Trabalhemos, usemos a nossa vontade, o nosso conhecimento e o nosso livre-arbítrio para livrarmos-nos das vicissitudes da vida, sem, entretanto, ofender os irmãos de caminhada,
sem agredir os irmãos de caminhada, procurando trabalhar sempre no bem, usando da fraternidade para a nossa trajetória. E o item 3, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina da filosofia de Sócrates e Platão, diz o seguinte: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Olha o que Sócrates dizia: enquanto estivermos mergulhados no mundo material, nós nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Nós não temos noção da verdade completa, nós temos apenas conhecemos parte da verdade. Nós não temos o conhecimento de toda a verdade e muitas vezes, não tendo este conhecimento, nós equivocamos ao julgarmos um irmão de caminhada. Nós equivocamos ao tentar entender alguma coisa como se nós fôssemos o dono da verdade. Porque nós, à medida que nós vamos aperfeiçoando, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos mudando o nosso pensamento. Porque tem muita gente que diz assim: eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Nós precisamos entender que existe uma lei de progresso e através da busca do conhecimento que está inserido na doutrina dos Espíritos, com essa literatura maravilhosa, com essa infinidade de livros, temos as obras básicas, que é o quinteto da codificação da doutrina dos Espíritos, temos as obras complementares trazidas por Francisco Cândido Xavier, sob a coordenação do benfeitor Emmanuel. Temos as obras do Divaldo Franco sob a orientação da benfeitora que o assiste, né, Joana de Ângeles. Então, tudo isso faz parte. Nós estamos o quê? Em busca da verdade, porque nós ainda não conhecemos a verdade toda. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele. O nosso corpo é trabalhoso. Nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é um templo sagrado que Deus disponibilizou para nós para vivermos nessa escola da vida, para que nós pudéssemos, graças ao esquecimento do nosso pretérito durante a encarnação, nós pudéssemos desenvolver novos sentimentos, nós pudéssemos nos reajustar com pessoas que divergimos no passado, e essa é a grande obra da nossa vida, esse corpo maravilhoso que foi destinado para nós durante um certo tempo que é patrimônio divino. Então nós precisamos agradecer esse templo sagrado, criado através de milhões de anos para ter essa perfeição, onde nós podemos nos manifestar no mundo material de forma completa. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites e temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados sequer por um instante. Isso é o que disse Sócrates. Mas vamos ver o que diz Kardec no Evangelho, na doutrina dos Espíritos. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já depuradas, o mesmo não se dá com as almas impuras. Aqui nós vamos ver aqui, no capítulo, da primeira parte, no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, mais especificamente também na segunda parte do mesmo livro, no capítulo 1. O livro Céu e Inferno, ele é um livro muito interessante, porque os Espíritos traz para nós, nesse livro, um código penal da justiça divina. No capítulo 7º, traz 3 itens falando das penas futuras. E depois, na segunda parte, depois de toda a teoria da primeira parte, a segunda parte, Allan Kardec traz para nós estudos de caso. E ele traz estudo de caso de que forma? Ele traz as informações de inúmeros espíritos bons, espíritos
felizes, espíritos infelizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, as mais variadas, os mais variados graus de espíritos na erraticidade, trazendo quais informações? Dizendo o que o espírito era quando estava encarnado, o que ele fez durante o período da sua existência, os sofrimentos, as vicissitudes, os equívocos que ele cometeu, e depois, quando ele foi para a erraticidade, a condição que ele se encontra. Quando ele voltou à vida espiritual, como é que esse espírito se encontra? E isso que é belo na doutrina dos espíritos, porque nós temos o conhecimento da lei de causa e efeito na sua plenitude. Nós vamos ver que os espíritos colhem exatamente aquilo que plantam. E se nós hoje estamos vivendo determinadas vicissitudes, determinados problemas, é o reflexo do que nós fizemos no nosso passado. Mas se nós sabemos disso, se nós sabemos da lei do progresso, se nós sabemos da lei de causa e efeito, e se nós queremos ser felizes, nós precisamos trabalhar no bem, plantar relacionamentos fraternos para que nós possamos no futuro sermos espíritos mais felizes, sermos espíritos mais serenos e mais tranquilos na nossa existência. E isso é que é belo na doutrina dos espíritos, é quando nós começamos a entender que nós não podemos nos deixar levar exatamente por esse obscurecimento que nós temos pelos nossos órgãos corporais. Nós precisamos expandir a nossa mente, nós precisamos buscar na nossa essência o que é belo e o que é bom, porque quando nós estamos nessa condição, verificando exatamente como é a vida no orbe terrestre, notadamente no mundo material, nós às vezes nos desesperamos. Quando nós olhamos o noticiário, quando nós olhamos o que está acontecendo à nossa volta, nós nos preocupamos de tal forma que às vezes nos leva à depressão, nos leva a desespero. Nós precisamos, conforme Kardec nos diz no item anterior, elevarmos a nossa visão e verificarmos o mundo da ótica de espírito. Porque quando nós analisamos dessa forma, nós ampliando a nossa visão num período mais longo da história, nós vamos perceber que a Terra hoje, ela é muito melhor, ela é infinitamente melhor do que ela era 50 anos atrás. Mas aí vocês podem falar para mim, mas a gente só vê desgraça hoje, antes a gente não via. Sabe por quê? Porque hoje a luz do conhecimento, a luz da humanidade, está mostrando a nossa deformidade, está mostrando o que se passa no planeta para que nós possamos usar dos conhecimentos trazidos por Jesus, dos conhecimentos trazidos pela doutrina dos Espíritos, para que usando esses conhecimentos adquiridos, nós possamos agir diferente e darmos a nossa contribuição para a melhoria do orbe. Assim como vem estes sábios, como Sócrates na antiguidade, como Platão, depois o próprio Jesus, governador do nosso orbe, depois veio Allan Kardec codificar a doutrina dos Espíritos. Todas essas informações devem fazer com que nós procuremos refletir sobre o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós adquirimos. Porque a sabedoria é quando nós usamos o conhecimento para a prática do bem. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, conforme nos traz as informações da doutrina dos Espíritos, nós precisamos analisar, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver como Jesus agia nos relacionamentos com seus pares de caminhada, notadamente quando ele nos traz as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças nos levam a uma reflexão que nós vamos desenvolver aquela famosa fé raciocinada. Porque quando nós desenvolvemos a fé raciocinada, nós deixamos de pensar dessa forma. Nós não permitimos mais que a nossa alma fique obscurecida com os nossos sentimentos de egoísmo, com os nossos sentimentos de orgulho. Nós vamos começar a visualizar a vida do ponto de vista espiritual e, assim o fazendo, nós vamos perceber que trabalhar no bem, nós vamos perceber que se agimos fraternalmente,
uns com os outros, nós conseguiremos ser felizes ainda nessa existência. E é isso que nós precisamos entender. E aí, quando Kardec traz esse corolário entre os ensinamentos de Sócrates e Platão e o que traz a doutrina dos Espíritos, é exatamente para que nós tenhamos o conhecimento, para que nós saibamos que o governador do nosso orbe, Jesus Cristo, de vez em quando, periodicamente, nos manda espíritos para fazer o quê? Pegar o conhecimento que está esparso. Alguém trouxe um conhecimento pequeno aqui, o outro conhecimento pequeno ali, e aí ele manda algum espírito com a missão de pegar estes conhecimentos esparsos e juntar, para que a humanidade possa, conhecendo mais profundamente esses ensinamentos, possa avançar. É por isso que Sócrates foi o precursor do cristianismo e também do espiritismo, conforme está no início da doutrina de Sócrates e Platão. E no item 4, não são as almas dos bons, são, porém, dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam aos mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Aqui Sócrates está dizendo o seguinte, não as almas boas, porque essas já não precisam encarnar mais, mas os que são maus, eles vão vagar pelos lugares, das formas, até que ele tenha um novo corpo para se manifestar, como na primeira vez. Ou seja, falando da reencarnação, falando daquele tempo que nós vivemos no mundo das zonas umbralinas, conforme traz a doutrina dos Espíritos. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos ensina o seguinte: não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual mostra o Espiritismo nas evocações. Assim, cada existência lhe marca o progresso intelectual e moral. Está lá nos exemplos, conforme eu disse, do livro Céu e Inferno, na segunda parte. O que quer dizer isso? Nós vamos nascer, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para adquirirmos as virtudes e para adquirirmos os conhecimentos e aprendermos a agir com sabedoria. Porque quando nós temos virtudes nobres, virtudes do amor, virtudes da fraternidade, virtude do companheirismo, da paciência e tantas outras virtudes, a caridade, e nós temos o conhecimento, nós usamos a nossa virtude, o nosso conhecimento com sabedoria. E quando juntamos essas duas coisas, nós praticamos o bem. E isso é sabedoria, é usarmos os nossos recursos para a prática do bem. E isso está relatado lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, conforme eu disse. Os espíritos que, quando estavam encarnados, praticaram o bem, quando eles foram chamados na Sociedade Espírita de Paris para trazer a informação de como eles se encontravam na erraticidade, eles diziam: sou um espírito feliz, de uma felicidade que eu não tenho palavras para descrever para vocês, porque a felicidade desses espíritos que conseguiram reajustamento na encarnação, a felicidade no mundo espiritual é uma coisa indescritível. Eles sempre narram, é muito difícil, a linguagem humana é muito pobre para nós descrevermos a beleza e a felicidade de onde nós estamos. Então, diante desses conhecimentos, diante de tudo isso, meus irmãos, nós precisamos começar a refletir. O que eu estou fazendo nesse tempo que Deus disponibilizou para mim, nesse momento que eu, espírito imortal, me encontro encarnado? Eu estou adquirindo virtudes, estou adquirindo conhecimento, porque é assim que nós vamos progredir. E no item 5, Allan Kardec traz a seguinte informação do resumo de Sócrates e Platão: após a nossa morte, o gênio
daemon ou demônio, que nos for designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos. Aqui ele está reforçando os ensinamentos de períodos. E aqui Allan Kardec traz um esclarecimento que nós vamos ver mais à frente, porque aqui fala de gênero e demônio. A gente fala, mas demônio? O demônio foi designado para a nossa vida? A gente sabe que nós temos o quê? Um anjo da guarda, um espírito protetor. Mas o problema é que antigamente, demon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade em mau sentido como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral. É a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então aqui, Kardec trouxe mais uma explicação mais clara exatamente a respeito de que nós, quando nos encarnamos, é designado para nós um anjo guardião. É designado para nós um mentor que nos orienta. E nós precisamos aprender a ouvir esse mentor. Porque muitas vezes nós vamos tomar decisões, e quando nós estamos tomando decisões, e às vezes nós estamos magoados, estamos ressentindo, as nossas decisões não são as melhores para a nossa evolução espiritual. E é nesse momento que nós precisamos lembrar daquilo que o nosso irmão falou aqui, do orai e vigiai, quando ele estava falando da questão 522 do Livro dos Espíritos. Orai e vigiai. Nós precisamos vigiar e orar, sabe por quê? Quando nossos pensamentos começam a caminhar para o desastre, a caminhar para ódio, ressentimento, vingança, nós precisamos estar vigilantes para que não deixemos chegar numa condição de ódio intenso, para que não deixemos chegar numa situação de entrarmos num colapso por causa do nosso nervosismo, por causa da nossa ira e cometermos coisas graves que podem comprometer a nossa existência. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. E quando os nossos pensamentos começam a se deturpar, vamos lembrar do orar. Vamos lembrar de buscarmos, através da oração, a inspiração dos bons espíritos, a inspiração do nosso mentor espiritual, para que possamos nos acalmar para tomarmos decisões mais importantes. Todos nós temos a doutrina dos anjos guardiões, todos nós temos o nosso anjo guardião, todos nós temos o nosso guia espiritual, e nós precisamos aprender a confiar nele. E como é que nós vamos aprender a confiar nele? É começar a olhar a vida da ótica espiritual. Porque muitas vezes alguém nos ofende. Quando nós estamos com a alma escurecida pelos sentimentos menos nobres, quando somos ofendidos, a nossa tendência é de revidar a ofensa, a nossa tendência é buscar a vingança. Mas se nós lembrarmos de vigiar os nossos pensamentos e lembrarmos de orar nesse instante de mágoa profunda, nesse instante de ofensa, e nós lembrarmos de orar, nós vamos receber, através da intuição, a mensagem do nosso benfeitor espiritual, a mensagem dos bons espíritos, lembrando-nos de que Jesus nos ensinou a perdoar as ofensas. Eu gosto muito de falar nas minhas palestras, eu gosto muito de falar de três grandes... Jesus ensinou, trouxe para nós, na Boa Nova, inúmeros ensinamentos. Mas eu gosto de reforçar três grandes ensinamentos que está na passagem de Jesus. O primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe foi quando ele encarnou, quando ele nasceu. Ele nos trouxe o quê? O exemplo da humildade. Jesus nasceu numa manjedoura. E ele é o governador do orbe, poderia escolher nascer em qualquer lugar. Escolheu nascer numa manjedoura para dar para nós o exemplo da humildade.
E quando ele estava reunido com os apóstolos, e os apóstolos queriam servi-lo, ele diz: não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É o exemplo de que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Ao invés de sentarmos no nosso trono de egoísmo e querer que todos nos sirvam, lembrar de levantarmos e servir aos nossos pares de caminhada com fraternidade e com amor. E o terceiro exemplo, eu disse 3, porque para não falar de todos os exemplos, é exatamente quando ele estava na cruz, sendo crucificado. O último suspiro, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender que quando nós somos ofendidos por um irmão, é porque esse irmão não tem noção do que ele está fazendo, porque muitas vezes ele está adoecido da alma. E assim como aqueles algozes do Cristo não sabiam o que estavam fazendo, esse irmão que nos ofendeu não está sabendo o que está fazendo. E nós, dentro desse prisma, vamos buscar o sentimento do perdão, para que nós possamos realmente estar trabalhando no nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos e meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para a noite de hoje. É se mostrar que a bondade de Deus é tão grande, que existe um planejamento muito maior do nosso planeta do que nós possamos imaginar. Muitas vezes a gente vê no noticiário que se nós continuarmos agindo assim, o planeta Terra vai acabar. Não vai ter vida no planeta Terra. Mas a ciência já nos mostra que o planeta tem uma regeneração maravilhosa. Quantas vezes determinadas minas secam, passado um tempo é só deixar que a natureza haja, que essa mina volte a brotar. Quando nós analisamos que uma água suja, uma água poluída, quando passa pela terra, ela é filtrada de tal forma e na mina ela nasce totalmente purificada novamente. Nós precisamos entender que existe uma gestão muito maior do que nós imaginamos. Não nos desesperemos. Vamos fazer, meus irmãos, aquilo que nos cabe fazer. Aquilo que não está ao nosso alcance realizar, deixemos que os benfeitores espirituais realizem. Confiemos na bondade incomensurável de Deus, sabendo que Deus é Pai justo e bom. Confiemos em Jesus Cristo, governador do nosso orbe, porque existe um planejamento muito maior do que a nossa imaginação possa pensar. Vamos confiar nisso e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para um mundo melhor é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, sermos fraternos, sermos amorosos uns com os outros. Meus amigos, meus irmãos, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sugiro a todos que leiam a introdução do Evangelho. É belíssima. Kardec traz uns ensinamentos preciosíssimos. E quando nós estudamos a introdução do Evangelho, nós vamos entender por que os capítulos estão colocados naquela sequência e como estão ligados uns com os outros. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe e que tenham todos um excelente final de semana. Obrigado.